Gostaria que você abrisse aí a espada, a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, no versículo 10. Filipenses capítulo 4, verso 10. Hoje é o nosso culto da vitória, culto de vitória. E no culto de vitória é quando nós apresentamos ao Senhor os nossos pedidos, as nossas orações, os nossos alvos, os nossos objetivos. Temos aqui a nossa caixa. E essa noite é a noite de você apresentar o seu pedido diante do Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 10 diz assim: Ora, muito me regozijo no Senhor por finalmente rever a vossa lembrança de mim, pois já vos tenho lembrado, mas não tenheis tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fome, tanto a ter fartura, como ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Amém? Que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite através desta palavra. Estava meditando nesse texto e pensando no culto de hoje e no culto nosso de hoje. E ouvindo a mensagem do pastor Eudes, quem ouviu a mensagem hoje cedo, levanta a mão. Ixi, pouco, hein? Vamos ouvir a palavra do seu pastor aí, hein? Muito pouco. E o pastor Eudes, nesta manhã, ele estava falando da simplicidade, de nós sermos simples. E a nossa vida precisa ser desta forma, uma vida simples diante do Senhor. O pastor não estava falando de ser simples, simplesmente andar mal vestido, né? Não ter as coisas, não era disso. Ele estava falando da simplicidade que os filhos de Deus têm que ter. Quando eu estava meditando nesse texto, esse texto de Paulo está preso em Roma. Assim, a tradição diz que Paulo estava preso em Roma. Mas os historiadores, aqueles que estudam profundo a história, alguns dizem que Paulo estava em Cesareia, ou em Éfeso, né? Mas a ideia, tanto de um quanto de outro, é que Paulo estava preso. Realmente, Paulo estava preso. Não há divergência neste ponto dos dois pensamentos. E quando Paulo está preso, ele escreve essa carta à igreja de Filipenses. E se a gente notar em todo o texto, em todo o contexto anterior, tanto o anterior quanto o versículo 10 e o versículo 11, a gente vai ver Paulo com algumas necessidades. E eu estava pensando assim comigo, se eu perguntar para você nessa noite, o que você quer de Deus, o que você anseia por Deus, eu acredito que seria algo muito tranquilo de cada um responder. Alguns têm o alvo, a gente sabe que aqui nessa caixa, né, pastor José, tem muitos sonhos, tem muitos alvos, muitos projetos, muitos objetivos nessa caixa, e que serão realizados durante esse ano de 2021, amém? Para alguns, você vai dizer que o que você espera de Deus, talvez seja uma casa neste ano de 2021, como eu e a Sara, minha filha, que estamos aí na fila do desemprego, nós aumentamos o desemprego esse ano. Pode uma coisa dessa? Ajudamos a aumentar o desemprego esse ano. Fomos mandados embora agora no final do ano. Talvez como eu está à procura de um emprego, que Deus possa abrir as portas, comprar o seu carro, abrir a sua empresa. Então, não seria tão difícil
responder essa pergunta: o que eu quero de Deus? Mas se eu inverter a pergunta, se eu perguntar: o que Deus espera de mim nessa noite? Às vezes a coisa arrocha um pouco, né? Às vezes fica um pouco mais difícil. Se eu perguntar para você nessa noite: o que Deus quer de você? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós, como filho, como pai, como servo, como cidadão? Às vezes a pergunta fica um pouco difícil de responder. Mas Ele quer, sempre quis e quer algo de mim e de você. As perguntas mais retóricas do que Deus quer de nós: obediência, louvor, adoração, compromisso. Mas eu, meditando nessa palavra de Paulo e no texto todo, eu vi que tem algumas coisas, além de obediência, louvor, adoração, compromisso. Paulo fala de algumas outras coisas que eu e você precisa. Então, nessa noite eu quero que você abra o seu coração para ver o que Deus quer de você nessa noite. Aquilo que Deus requer de você nessa noite, além de tudo aquilo de obediência, compromisso e assim sucessivamente. Se nós formos lá para o versículo 3, quer ver, dar uma olhada no versículo 3. Paulo diz assim no versículo 3: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com o Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Viu nesse versículo? Paulo fala de três tipos de pessoas que colaboravam com ele no reino. E que eu e você nessa noite possamos meditar quem nós fazemos parte. Quem somos nós? Quem somos nós no reino de Deus? O que fazemos no reino de Deus? Primeiro aí você vai ver que Paulo fala do companheiro no reino de Deus. Ele fala, olha, no verso 3 ele fala assim: peço-te que a ti, meu verdadeiro companheiro. Quem é esse companheiro de Paulo? Eu anotei o nome dele aqui, é um nome um pouco difícil de dizer. Epafrodito, o nome do cara. É difícil, Epafrodito. É o companheiro de Paulo. A história diz, e nos outros textos anteriores, diz que esse irmão, ele é que fazia as viagens de Paulo. É aquele que estava lado a lado com Paulo no ministério. E quando nós começamos a leitura, no versículo 10, Paulo fala da lembrança, que estava trazendo a memória, Paulo na prisão, trazendo memória dessas pessoas. E ele falando, olha, cuida desse, cuida daquele, cuida de outro. Então ele falando do amigo, daquele companheiro, né, que na carreira de ministério, na vida ministerial, na nossa vida conjugal, todos nós precisamos de um companheiro. Quem tem um companheiro chegado aí? Levanta a mão. Você tem um companheiro chegado? Aquele que você pode abrir o coração, pode chorar suas mágoas para ele, chorar os seus problemas, contar aquilo que está acontecendo na sua vida. Eu estava vendo a pastora Meire ministrando, ouvindo, né, lembrando da ministração da pastora Meire domingo passado, e ela falando a dificuldade dos obreiros, dos pastores, não foi isso, pastora Meire? De achar um amigo, porque nós achamos que o pastor é super-herói, é super mais do que os outros, e muitas das vezes o pastor, ele passa por problemas, por dificuldade, como eu e como você. E muitas das vezes a gente sofre sozinho, porque não tem com quem abrir o coração. E Paulo diz aqui, lembro-me de você, meu amigo, meu companheiro. No mesmo verso 3, Paulo fala
das mulheres, se você olhar no texto aí no verso 3, vai dizer que das mulheres que trabalhavam comigo. Cuida daquelas mulheres que trabalhavam comigo. Não deixe que aquelas mulheres, elas se dispersam. Paulo fala de 3 tipos de pessoas que andavam com ele. Fala desse companheiro, está tudo no verso 3, se você olhar. Fala daqueles que trabalhavam e fala dos cooperadores. No verso 3, no finalzinho, fala dos cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. O companheiro, as mulheres que trabalhavam e os cooperadores. E eu te pergunto, quem somos nós neste reino de Deus? Que bom que... E eu fiquei pensando, por que Paulo, nesse versículo, ele faz essas divisões? Porque é importante, é necessário que no percurso da vida, na nossa jornada, esse tipo de pessoas esteja ao nosso lado. Mas muitas das vezes, isso não acontece. Às vezes a gente tem um companheiro, mas ele não pode trabalhar com a gente. Não está junto no trabalho, no mesmo ofício, mas é companheiro. Eu tenho alguém desse jeito, dessa forma comigo. Tenho meu irmão, o presbítero Joaquim, nós caminhamos a vida toda junto. E hoje nós não congregamos no mesmo local, não estamos ali no reino, naquele lugar, trabalhando junto. E tenho outros companheiros também que é amigo chegado, que eu posso contar. Mas quem somos nós neste reino? Você é aquele amigo chegado? Você é aquele que trabalha? Você é aquele que colabora? Bom, se nós tivéssemos todos esses requisitos, né? Que Deus possa dar graça ao nosso coração para que nós sejamos companheiro, trabalhadores e colaboradores. Mas o mais lindo desse versículo é que diz que o nome deles estão escritos no livro da vida. Amém? Que o meu nome e o seu nome permaneça para toda a eternidade escrito no livro da vida. Amém? E eu quero ser bem breve e no versículo 5 e 6, se nós dermos uma olhada, como nós temos enfrentado os nossos problemas? Como você tem enfrentado a sua dificuldade? Versículos 5 e 6, olha só o que diz o versículo 5 e 6. Diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está quem? O Senhor. Verso 6. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações, súplicas e ações de graça. E eu pergunto para você nessa noite, porque eu já fiz essa pergunta para mim: como você tem enfrentado as suas lutas? Como você tem enfrentado as suas dificuldades, os seus problemas? Com orações, com súplicas, com ações de graça? Com orações e com súplicas, é muito natural, não é? Naquele momento difícil, naquela dificuldade, naquele problema que só Deus pode, as orações, ela é muito comum no nosso meio. Mas súplica, né, é algo bastante profundo, né? Normalmente nós fazemos súplica quando o problema é aquele que a gente tira assim o nosso alicerce, tira o nosso chão, né? Eu lembro que quando o Senhor deu, eu sempre falo isso, nós já estivemos dentro do Araújo Jorge durante muitos anos. E eu lembro quando o médico me procurou e deu o diagnóstico do meu sobrinho. Ele falou assim, um rapaz de 16 anos, ele falou assim: olha, Ari, eu sinto muito, mas eu tenho que te dar essa notícia. O seu sobrinho, ele vai usar bolsa durante toda a sua vida.
Aquilo foi como tirasse o meu chão. Um rapaz de 16 anos, começando a vida, né? Nem começando ainda, né? E recebeu uma notícia dessa. Foi como tivesse tirado o nosso chão. Além das orações, nós colocamos a boca no pó. Nós somos suplicar a Deus. Os irmãos aí que já passaram por esses problemas difíceis, né? Pastor José, o ano passado, né? Passou por isso também, que é o que está mais próximo da gente. Mas, nesses momentos, a nossa oração, ela se transforma em súplica. É algo diferente. É quando nós chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, agora é só o Senhor. É quando as nossas lágrimas, elas parecem que nossos olhos é como uma cachoeira. E, para ser sincero, é uma oração, a oração de súplica, ela faz muito bem o nosso coração, né? A gente fica bastante quebrantado quando necessitamos de oração de súplica ao Senhor. É quando nós chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, eu não tenho força, eu não posso, eu não consigo, só o Senhor. E aí, Deus vem com aquele bálsamo, com aquele refrigério, e diz o que o texto, o finalzinho do versículo, diz que Deus está sempre, no versículo 5, o finalzinho diz assim, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Mas e ações de graça? No momento de turbulência? E ações de graça no momento de dificuldade? É fácil de fazer esse tipo de ação, de tomar posição em ação de graça? Não é fácil, mas Paulo diz que nós devemos apresentar ao Senhor com orações, com súplicas e com ações de graça. Muitas das vezes nós achamos que ações é dar pirueta, é levantar a mão. Não, ação de graça é reconhecer que aquilo que está acontecendo é Deus que vai fazer. É o Senhor que vai responder. Ação de graça é dizer, Senhor, tudo posso, vou falar lá no final, naquele que me fortalece. Que Deus nessa noite possa estar fortalecendo o meu, o seu coração, os nossos corações, para que quando aquela tempestade chegar, para que quando aquela dificuldade chegar, eu e você possamos atravessar, passar por ele, pelo aquele deserto, dizendo, orando com ações de graça e com súplica diante do Senhor. Amém? E para encerrar, eu quero encerrar. No versículo 11, olha o que diz no verso 11. Agora entrando na leitura que nós fizemos. Verso 11 diz assim, olha só um pouquinho para cá. Será por que Paulo chega aqui no verso 11 e 12 e diz assim, eu aprendi, eu fui instruído. Por que você acha que Paulo disse isso? Porque ele aprendeu e porque foi instruído. É por isso que eu e você, na nossa jornada, na nossa caminhada, é preciso que nós sejamos instruídos, é preciso que nós aprendemos, para que quando chegar esse momento de dificuldade, que foi a ministração da pastora Meire, domingo, uma mensagem, a palavra que, como o pastor disse, é uma mensagem que deveria ser pregada no domingo à noite. Porque quantas pessoas, né, pastora Meire, que no momento passa por aquela dificuldade. A pastora Meire, domingo, ministrou sobre o suicídio, né? Então, que o nosso Deus possa nos fortalecer. Aí você fala assim, irmão, você está profetizando? Não, meu querido, eu não estou profetizando, não. Eu estou dizendo que a vida é assim. Quem está passando por isso agora? Quem está preso? Quem está declarando essa carta a Filipenses é quem? Paulo. Paulo estava onde? Na prisão,
em cadeias. Não é o que eu quero para mim, não é o que eu quero para você, não é o que eu quero para nós. Mas no percurso da nossa vida, nós passamos por dificuldade. E nós precisamos estar preparados. Lembrando daquele cântico bem antigo, que só eu lembro. Segura nas mãos de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura nas mãos de Deus e vá. Só os antigos aí, diga glória a Deus. Aleluias. Nunca esqueça, irmão, que Deus está sempre com a mão estendida para segurar, para te ajudar a atravessar o seu deserto. Atravessar aquele deserto que você está passando, só Ele pode te ajudar. Vamos lá no versículo 11. Verso 11 diz assim, não digo isso como por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu pergunto nessa noite, você é contente com o que você tem? Você é feliz com o que você tem? Paulo não está dizendo que você não possa almejar algo grande, coisas maiores. Se você tem um carro, compra 2. Se você tem uma casa, compra 3. Paulo não está dizendo disso. Paulo está dizendo assim, a pergunta é, você está contente? Pastor Evanildo, o senhor está contente? Você está contente com o que tem? Com o que Deus tem te dado? Está feliz? Pode dar glória a Deus? Esse que está dizendo, irmãos, é o cara que está preso. É aquele que está encarcerado dizendo, eu aprendi a contentar. Você já imaginou você lá no fundo de uma cela e dizendo, eu estou contente com meu Deus. Estou aqui, não sei se vou sair daqui, mas eu estou contente. Por isso que nós devemos aprender e ser instruído. Verso 12 diz assim, sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Nós precisamos passar por isso. Nós precisamos entender isso. Que passando por tudo isso, nós temos um Deus que vai estar conosco. Independente da situação. E eu vou mais longe nessa noite na minha fala. Independente do resultado. Eu e você precisamos acreditar nisso. Quando o médico deu o diagnóstico para minha cunhada, que ela estava com câncer e que os dias dela era bem curto, eu falei para o meu irmão, você não esqueça que mesmo que se o Senhor não fazer o milagre, Ele continua sendo Deus. É aquele cântico que nós cantamos aqui. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus, para ser Deus, não precisa do resultado que aconteça na minha vida e na sua vida. Ele vai continuar sendo Deus. Mas o lindo dessa mensagem está lá no versículo, que diz que o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? E agora encerrando mesmo. Verso 9. Olha que coisa linda está escrito no verso 9. O que também recebeste... o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, o Deus da paz seja convosco. E quero terminar lendo o 13. O que diz o 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo só pôde falar que ele pode todas as coisas naquele que fortalece, depois de ele ter passado por tudo aquilo. Esse versículo é um versículo que nós
gostamos de proferi-lo, nós gostamos de dizê-lo, mas quando Paulo disse esse versículo, foi depois de ter passado por tudo que ele passou, estava lá na prisão e disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fica de pé, vamos orar nessa noite. Ministério de louvor. Que nessa noite você entenda uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas, Deus está com você, Deus vai te abençoar, Deus vai derramar sobre a sua vida graça, vai te fortalecer, para que você possa dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, nós te louvamos essa noite e bendizemos ao Senhor. Nós entregamos as nossas vidas no teu altar, Pai. Nós entregamos os nossos problemas, nossas dificuldades. Colocamos diante do Senhor os nossos desertos, Pai. Assim como Paulo aprendeu, assim como Paulo foi instruído, nós também queremos ser instruídos diante do Senhor. Nós queremos ser instruídos pela tua palavra. Queremos ser instruídos, ó Deus, pela vida dos pastores que estão neste lugar, ministrando a tua palavra sobre o nosso coração, ensinando-nos, ó Deus, a viver na tua presença. Pai, nessa noite nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos encher de graça, Pai, venha nos dar coragem, venha nos dar, ó Deus, perseverança, ó Deus, para que nós possamos resistir nesse dia mau. Senhor, em nome de Jesus, que a capacitação do Teu Espírito, ó Deus, esteja sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo. Pai, em nome de Jesus, exalte ao Senhor nessa noite, declara a sua necessidade ao Senhor nessa noite, diz para o Senhor nessa noite: Pai, se você está nessa noite neste lugar e precisa do agir do Senhor, precisa do milagre do Senhor, clame ao Senhor nessa noite, suplica ao Senhor nessa noite dizendo: Pai, é o Senhor, é só o Senhor. Se o Senhor não agir, ó Deus, não vai acontecer. Que Deus nessa noite possa derramar graça sobre as nossas vidas, enchendo o nosso coração de paz, de refrigério, que nós possamos reconhecer que só o Senhor é Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus nessa noite.